Olá, prezados alunos da disciplina de Fisiologia Humana do curso de Psicologia. Hoje a gente continua a nossa disciplina falando sobre o sistema cardiovascular. Na verdade, na aula anterior nós fizemos a transição entre respiratório e cardiovascular, conversando sobre o transporte de gases. E hoje vamos conversar sobre o sistema cardiovascular mais diretamente. E nessa aula a intenção é falar rapidamente sobre os componentes do sistema cardiovascular, discutir um pouco a estrutura do coração e do miocárdio, falar rapidamente sobre circulação sistêmica pulmonar e coronária. Depois a gente vai partir para a metade final da aula falando sobre ritmo cardíaco, que é determinado pelo nó sinoatrial, e vamos estudar como acontece o potencial marca-passo e o potencial de ação nas células cardíacas do nó sinoatrial. Depois vamos ver como acontece o potencial de ação nas células contráteis do coração. E por fim, a gente termina a aula falando sobre como acontece essa onda de propagação da contração no coração. Então, em relação aos componentes, o sistema cardiovascular consiste de sangue, que é o líquido circulatório, do coração, que é a bomba, que bombeia, que impulsiona esse sangue, e de vasos. Bem, o sangue transporta substâncias, tais como nutrientes, glicose, lipídios, por exemplo, hormônios, excretas, oxigênio e CO2, como nós vimos bastante em detalhe na aula passada. Também transporta células, como as hemácias, nós vimos isso na aula passada, plaquetas relacionadas à coagulação e linfócitos relacionados ao sistema imune. O coração, que é o órgão bombeador, tá? Ele é um órgão que tem aproximadamente 100 mil contrações por dia, bombeia de 5 a 6 litros de sangue por minuto. É um órgão que possui uma ritmicidade natural, endógena, que a gente vai ver como que isso acontece, que ela é modulada, né, por hormônios e pelo sistema nervoso autônomo, mas a ritmicidade é natural. E o coração é formado nosso coração é formado por 4 câmaras completamente subdivididas. Em relação aos vasos sanguíneos, eles podem ser chamados de artérias e veias, né? Todo o sangue que sai do coração, por definição, sai através de artérias, e todo o sangue que retorna ao coração, por definição, ele retorna através de veias. Voltando ao coração, como eu falei, é um órgão formado por 4 câmaras completamente subdivididas. Dessas 4 câmaras, duas são chamadas átrios, átrio direito e átrio esquerdo, e 2 são chamados ventrículos, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. A gente já viu isso nas aulas anteriores, então, mas só retomando, o sangue entra no coração pelos átrios, o átrio direito vai receber o sangue vindo dos tecidos sistêmicos, e por sua vez o átrio esquerdo recebe o sangue vindo dos pulmões, ou seja, sangue oxigenado. O ventrículo direito, por sua vez, então vai bombear o sangue para os pulmões, para que ele seja oxigenado, e o ventrículo esquerdo, por sua vez, vai bombear o sangue já oxigenado pelos pulmões para os tecidos sistêmicos. Em relação à função e espessura do miocárdio, o miocárdio é o tecido muscular cardíaco, que é o tecido que é responsável pelo bombeamento do coração. Então, se a gente faz um corte aqui do coração, a gente pode ver essa figura aqui mostrando o miocárdio dos ventrículos, né? Os miocárdios dos átrios, né, dos átrios, ou seja, as câmaras do coração que recebem o sangue, tanto do pulmão quanto dos tecidos sistêmicos, eles têm a função de impulsionar o sangue para os ventrículos. Esse impulsionamento do sangue dos átrios para os ventrículos acontece sob baixa pressão. Né? Por quê? Porque o miocárdio dos átrios, na verdade, tem paredes muito finas, é um miocárdio que é fino. Então, esse bombeamento do átrio para o ventrículo acontece por baixa pressão. No entanto, quando a gente está falando dos ventrículos, a gente tem o miocárdio do ventrículo direito e do esquerdo, eles são diferentes. Né? O do direito, ele vai ter uma menor carga de trabalho. Por quê? Porque a circulação pulmonar é muito menor do que a circulação sistêmica, portanto, o bombeamento de sangue é feito por uma menor distância e sob uma menor resistência também. Então, isso como consequência tem que o miocárdio do ventrículo direito é um miocárdio mais fino. Então aqui a gente tem o ventrículo direito e a gente tem o miocárdio do ventrículo direito. É um miocárdio mais fino. Quando a gente olha o ventrículo esquerdo,
a gente percebe que o miocárdio é muito mais espesso. Por que o miocárdio é muito mais espesso? Porque, na verdade, o meu ventrículo esquerdo ele vai bombear o sangue por distâncias maiores, ele bombeia o sangue para todos os tecidos sistêmicos. Ele vai bombear, portanto, o sangue sob uma pressão maior, e esse sangue, quando ele circula pelos tecidos sistêmicos, ele necessita uma pressão maior também, além da maior distância, porque existe uma maior resistência dos tecidos sistêmicos à circulação do sangue, principalmente quando está passando pelos capilares sistêmicos. Então, isso, como consequência, leva a que a parede do miocárdio do ventrículo esquerdo é muito mais espessa do que a parede do miocárdio do ventrículo direito. Bem, rapidamente, a gente já falou sobre isso, mas nós temos duas circulações, a circulação sistêmica e a circulação pulmonar, né? Então, a circulação sistêmica leva o sangue a partir do coração, é, bombeado a partir do ventrículo esquerdo, saindo por aortas sistêmicas, vai passar por todos os tecidos sistêmicos, aí haverá troca gasosa em todos os tecidos sistêmicos, esse sangue vai voltar com uma saturação mais baixa de oxigênio, né, com a quantidade de dióxido de carbono mais alta, esse sangue vai voltar por veias para o coração, entrando no átrio direito, no ventrículo direito, e aí já entra na circulação pulmonar. E a partir do ventrículo direito, pela artéria pulmonar, esse sangue vai ser bombeado para o pulmão, para a sua oxigenação, e aí o ciclo retorna com o sangue oxigenado retornando para o átrio esquerdo pelas veias pulmonares. Isso a gente já discutiu quando a gente estava falando de sistema respiratório, a gente já discutiu circulação pulmonar e circulação sistêmica. O que a gente não viu é que existe também uma circulação que é importante, que é a circulação coronariana, né? Então, o miocárdio é um tecido que necessita de muito de oxigênio e de nutrientes para a geração de energia, glicose. Então, por quê? Eu mencionei no início, o coração ele bombeia 100 mil vezes por dia, ou seja, 100 mil contrações por dia. Então, é um tecido que demanda muita energia, demanda muito oxigênio. E como uma das funções do sistema circulatório é justamente a distribuição de oxigênio e de nutrientes, então a circulação coronariana é essencial. Então existe uma circulação no tecido do miocárdio, o sangue que passa por dentro das câmaras do coração, ele não é utilizado para oxigenação e fornecimento de nutrientes para as células do miocárdio. O sangue que é utilizado para o fornecimento de oxigênio e nutrientes é o sangue que vem pela circulação coronariana. Então temos artérias que levam a partir da aorta é o sangue oxigenado, ou seja, a aorta que leva para os tecidos sistêmicos, incluindo o tecido do miocárdio. Então, esse sangue oxigenado, ele através de ramos da aorta, ele vai oxigenar e vai perfundir o coração, e o sangue vai voltar, né? O sangue vai voltar para o coração através de veias também, chegando no átrio direito. Então, a circulação sistêmica, a circulação coronariana é essencial para o pleno funcionamento do coração. Quando existe um evento de um infarto do miocárdio, o infarto do miocárdio nada mais é do que uma interrupção da circulação coronariana. Isso faz com que as células daquela região do coração que não recebe mais suprimento sanguíneo, elas elas morram, elas podem morrer se depois de 15 minutos sem suprimento sanguíneo, elas podem morrer, e isso vai causar dificuldade, na verdade, na contratilidade daquela região do coração. Um outro problema que o tecido cardíaco ele não se reproduz, ou seja, as células cardíacas não se dividem. Então, uma vez mortas, é formada uma cicatriz de tecido não contrátil também. Isso tem consequências para a contratilidade do coração posteriormente ao infarto do miocárdio. Bem, o tecido muscular cardíaco, ele é similar ao tecido muscular esquelético, no sentido as fibras musculares, né? Então existem pequenas diferenças no tamanho somente, mas o arranjo tanto das moléculas de actina e miosina das fibras musculares é muito similar. A gente não discutiu a contração do tecido muscular esquelético. Eu vou fornecer um vídeo para vocês para que vocês tenham essa informação, porque devido
a diminuição do tempo de aula que a gente tem por causa do período emergencial, eu tive que fazer alguns cortes no conteúdo. Então a gente não viu como acontece a contração muscular, mas eu vou fornecer um vídeo para vocês terem essa informação. Mas o que é importante aqui é que a estrutura as estruturas que promovem a contração do músculo, tanto do músculo esquelético quanto do músculo cardíaco, elas são similares, não tem diferença. A diferença acontece no tamanho das fibras. E uma outra diferença que acontece, que é muito importante, é que as fibras musculares cardíacas, algumas dessas fibras musculares cardíacas, elas produzem um ritmo de contração, ou seja, o ritmo cardíaco é produzido endogenamente. São fibras que são chamadas autorrítmicas, ou seja, a frequência de batimentos cardíacos é determinada por células modificadas, fibras cardíacas modificadas que estão presentes no próprio coração. É elas que ditam o ritmo cardíaco. A gente vai ver isso, como isso acontece daqui a pouquinho. Essas fibras que ditam o ritmo cardíaco, elas funcionam como um marca-passo, ou seja, elas geram ritmo cardíaco. E como que isso acontece? Elas geram potenciais de ação de forma espontânea. Então, essa geração de potenciais de ação de forma espontânea é que vai estimular as fibras musculares cardíacas, as que possuem capacidade de contração, a se contraírem num ritmo determinado, no ritmo sincronizado. Vamos lá então. Então, onde que é gerado o ritmo cardíaco? O ritmo cardíaco é gerado num conjunto de células cardíacas modificadas que não tem a função de contração, mas sim a função de geração do ritmo. Essas células estão localizadas nessa região aqui do átrio direito, que é chamado nó sinoatrial ou nodo sinoatrial. Essas células que estão presentes nesse nó sinoatrial, elas têm uma característica que é essencial, que é a despolarização espontânea. Ou seja, espontaneamente elas têm ciclos de despolarização e repolarização. E elas possuem, na verdade, o potencial de repouso, né, que é um potencial que é chamado potencial marca-passo, né, o potencial de repouso marca-passo, que é um potencial, na verdade, de repouso que é oscilante, ele não fica estável num único valor, ele fica oscilando. Então a gente vai ver agora como que acontece, a partir dos próximos slides, como que acontece essa despolarização, esse ritmo espontâneo, como que ele é gerado nessas células do nó sinoatrial. Então, se a gente pega a despolarização dessas células do nó sinoatrial, o que a gente percebe? A gente percebe ciclos, né? Ciclos endógenos de gerações de potencial de ação. Cada um dessas unidades aqui vai estar relacionado a um batimento cardíaco. Então, é gerado um potencial de ação, e esse potencial de ação vai ser propagado pelas células musculares cardíacas, e quando ele chega a cada célula muscular cardíaca, ele vai estimular a contração dessa célula muscular cardíaca. A gente vai ver como acontece a propagação desse sinal. Então, cada potencial de ação gerado é relacionado a uma contração das células musculares cardíacas. Então, existe nesse perfil aqui de atividade das células do nó sinoatrial, a gente percebe esses picos mostrados pelo potencial de ação, e a gente percebe esse potencial de repouso que, na verdade, ele não é constante, ele tem valores variáveis, que é chamado potencial marca-passo. Então, a gente vai ver como que isso funciona. Então, mostrado aqui nessa figura, essa figura aqui eu já adianto que a geração do potencial de ação e do potencial marca-passo está relacionada a alterações na permeabilidade dessas células do nó sinoatrial, tanto ao potássio, ao sódio e ao cálcio. Então, alterações na permeabilidade dessa célula a esses três íons que vão levar esse perfil de atividade, esse perfil de alteração do potencial de membrana das células do nó sinoatrial. Então, como que isso acontece? Então, aqui nessa figura aqui,
O que eu vou trabalhar com vocês é a dinâmica dessa alteração do potencial de membrana na célula do nó sinoatrial. Como acontece essa dinâmica da alteração do potencial de membrana? Então, primeiro vamos considerar a célula do nó sinoatrial. Quais os canais iônicos que estão presentes na membrana dessa célula do nó sinoatrial? Então, vamos considerar aqui uma célula, tá, do nó sinoatrial. E nessa célula do nó sinoatrial, o que a gente observa é que existem canais que estão permanentemente abertos, que são canais de sódio, que estão permanentemente abertos nessa célula do nó sinoatrial. Então, canais de sódio estão permanentemente abertos. Então, se eles estão permanentemente abertos, eles estão permitindo a entrada contínua de quê? De sódio dentro das células do nó sinoatrial, de sódio. E quando entra sódio, o que acontece nas células do nosso, em qualquer célula, e particularmente agora, quando a gente está discutindo na célula do nó sinoatrial? O sódio é um íon com carga positiva. Então, partindo do potencial de membrana de menos 60 milivolts, que é que a gente observa aqui nessa figura aqui, partindo do potencial de membrana de menos 60 milivolts, se está entrando continuamente sódio nessa célula do nó sinoatrial, o que vai acontecer com o potencial de membrana dessa célula? Ele vai aumentar. Aumentou para menos 40 milivolts. Menos 40 é um valor de menos 40 milivolts. Por quê? Por causa da entrada de sódio dentro dessa célula do nó sinoatrial. O que acontece quando o potencial de membrana alcança menos 40 milivolts nessa célula do nó sinoatrial? Menos 40 milivolts é o potencial limiar para a abertura de canais de cálcio dependentes de voltagem. Então, menos 40 milivolts, a gente pode considerar o potencial limiar para abertura de canais de cálcio dependente de voltagem. Então, chegou a menos 40 milivolts, canais de cálcio dependente de voltagem vão se abrir. Então, outros canais aqui vão ser abertos, ó, canais de cálcio dependente de voltagem, que vão permitir a entrada de quê? De cálcio. Então, cálcio vai entrar dentro dessa célula. Cálcio 2 mais entra dentro dessa célula. É importante salientar que aqueles canais de sódio, que já estavam abertos anteriormente, eles permanecem abertos. Mas o que vai acontecer aqui é a entrada de cálcio. O que é o cálcio? O cálcio é o íon com carga positiva também. Se entra cálcio, o que vai acontecer com o potencial de membrana nessa célula do nó sinoatrial? Ele vai aumentar ainda mais. Então, se entra cálcio, ele vai aumentar até um valor positivo, em torno de menos 10 milivolts. Por que só aumenta até menos 10 milivolts? Porque quando chega a menos 10 milivolts, esses canais de cálcio dependentes de voltagem, eles vão se fechar. Ou seja, os canais vão se fechar. Quando eles se fecham, não entra mais cálcio. Então, os canais vão se fechar, não vai entrar mais cálcio. Os canais estão fechados, não entra mais cálcio. Nesse momento, o que vai acontecer? Nesse momento, o que vai acontecer? Com o fechamento dos canais de cálcio dependentes de voltagem, alcançou um pico esse perfil do potencial de membrana, e nesse momento outro canal vai abrir, que são os canais de potássio dependentes de voltagem. O potássio, quando um canal de potássio dependente de voltagem abre, ele vai abrir no momento que a célula chega num potencial de membrana de mais 10 milivolts, que está mostrado aqui, de mais 10 milivolts. Nesse momento, os canais de potássio dependentes de voltagem vão se abrir. Então, canais de potássio dependentes de voltagem vão se abrir. Quando canais de potássio se abrem, o que acontece? Lembra que o potássio ele é mais concentrado no meio interno do que no meio externo. Então, se um canal de potássio dependente de voltagem se abre, vai sair potássio da célula. Vai sair, ou seja, carga positiva da célula. Se sai carga positiva da célula, se sai potássio, a célula vai começar a se repolarizar.
ou seja, vai começar a diminuir o seu potencial de repouso de membrana. E o que vai acontecer? Vai acontecer de uma baixa desse canal do potencial de repouso de membrana rápida até menos 6, menos 60. Ou seja, a célula saiu de menos 60, aqui nesse ponto, saiu de menos 60. Houve por causa ela saiu de menos 60 por causa da entrada de sódio, daqueles canais de sódio que estão permanentemente abertos. A célula passou a menos 40. Quando passa a menos 40, canais de cálcio dependentes de voltagem, eles se abrem. Quando há abertura do canal de cálcio dependente de voltagem, há aumento do potencial de membrana dessa célula até mais 10. Quando chega a mais 10, esses canais de cálcio dependentes de voltagem vão se fechar e canais de potássio dependentes de voltagem vão se abrir. Quando os canais de potássio dependentes de voltagem se abrem, essa célula retorna ao potencial de menos 60. Quando chega a menos 60, o que vai acontecer? Quais são os canais que vão se fechar? Os canais de potássio dependentes de voltagem. Esses canais vão se fechar. Esses canais se fecham. E quando esses canais se fecham, quais são os canais que vão estar abertos, que eu falei que nunca se fecham? Os canais de sódio, os canais de sódio, que estão permanentemente abertos. Esses canais de sódio permanentemente abertos vão fazer com que a célula altere seu potencial de membrana novamente para menos 40. Quando chega a menos 40, o que vai acontecer? Os canais de cálcio dependentes de voltagem vão ser ativados. Aí, nesse caso, o que vai acontecer com o potencial de membrana da célula? Vai aumentar para mais 10. Quando chega a mais 10, o que acontece? Os canais de cálcio dependentes de voltagem vão se fechar e os canais de potássio dependentes de voltagem vão se abrir. O que acontece com isso? A célula se repolariza novamente para menos 60. Quando chega a menos 60, o que vai acontecer? Os canais de potássio dependentes de voltagem vão se fechar e vão estar abertos aqueles canais que sempre estão abertos, os canais de sódio. Aí a célula vai novamente alterar seu potencial de membrana para menos 40. E assim o ciclo se repete continuamente. Cada um desses picos aqui, desses intervalos, é um batimento cardíaco. Então, o ritmo endógeno é gerado pelas células marca-passo, sem que haja nenhum controle externo. Isso acontece quando se tira um coração do corpo, o coração continua batendo, desde que ele tenha suprimento sanguíneo para que essas células do nosso sinoatrial recebam oxigênio, para que elas possam gerar esses potenciais de ação de forma periódica, endogenamente, desde que a célula receba suprimento sanguíneo com oxigênio e com nutrientes, o coração, que é retirado do corpo sem nenhuma conexão com o sistema nervoso, ele continua batendo. Por quê? Porque o ritmo cardíaco é gerado endogenamente, através de toda essa oscilação, né? Essa oscilação que existe do potencial de membrana das células do nó sinoatrial. Bem, o ritmo é gerado pelas células do nó sinoatrial. Então, essas células que geram ritmo, elas vão estimular as células contráteis do coração. Daqui a pouco a gente vai falar como que esse estímulo é passado de uma célula para outra. Tá? Mas esse potencial de ação que é gerado, cada pico daquele que a gente viu anteriormente, cada pico aqui do potencial da ação, né? Cada pico aqui de potencial de ação vai estar relacionado com uma contração cardíaca, com um batimento cardíaco. Então, esse potencial de ação que é gerado pelas células do nosso sinoatrial vai ser conduzido para as células cardíacas que têm propriedades contráteis.
E as células cardíacas que têm propriedades contráteis, elas vão também desenvolver um potencial de ação que vai levar à contração dessa célula cardíaca. A contração, vocês vão ver no outro vídeo que eu vou deixar disponível para vocês, a contração de um músculo, tanto o músculo esquelético como o músculo cardíaco, ela é dependente da entrada de cálcio dentro da célula. A entrada de cálcio é essencial nessa contração do músculo cardíaco. A gente vai ver aqui, nesse potencial de ação que é gerado no cardiomiócito contrátil, nesse potencial de ação que é gerado aqui, existe a entrada de cálcio. E quando existe a entrada de cálcio, que está representada principalmente nesse platô aqui do potencial de ação, o que vai acontecer? A contração do músculo. De cara, a gente vê que o potencial, a alteração do potencial de membrana nessa célula muscular cardíaca tem um perfil que é bem diferente do potencial de ação típico, que é um pico, né, mais fino, e ele repolariza rapidamente. A alteração do potencial de membrana de uma célula muscular cardíaca, ela vai ter uma subida alta, uma despolarização rápida, depois haverá um platô e depois haverá uma repolarização mais rápida também. Essas alterações que acontecem no potencial de membrana vão estar relacionadas também a alterações da permeabilidade ao íon sódio, alteração da permeabilidade ao íon cálcio e alteração da permeabilidade ao íon potássio. Então a gente vai ver como que isso acontece nas células musculares cardíacas, nas células que fazem a contração do músculo cardíaco. Então, vamos ver agora como esse perfil de potencial de membrana da célula muscular cardíaca, como que esse perfil é explicado por alterações na permeabilidade iônica que acontece nessa célula muscular cardíaca. Então, vamos considerar uma célula muscular cardíaca, aqui, da mesma forma que a gente considerou a célula do nosso sinoatrial, uma célula muscular cardíaca. Essa célula muscular cardíaca, vamos desenhar alguns canais iônicos que existem em alguns canais que existem nessa célula. O primeiro canal que a gente vai desenhar na verdade, são canais chamados junções comunicantes. Toda célula muscular cardíaca, ela se comunica com as suas células adjacentes, ela se comunica com as células musculares cardíacas adjacentes através de junções comunicantes. Lembra quando a gente discutiu sobre a sinapse elétrica? Então, lembra na sinapse elétrica que eu falei que a despolarização passava da célula pré-sináptica para a célula pós-sináptica de uma forma muito rápida, quase instantânea? Por quê? Porque a célula pré-sináptica era conectada à célula pós-sináptica por canais, por proteínas de canal que proporcionava uma continuidade citoplasmática entre essas duas células. Então, uma corrente iônica da célula pré-sináptica conseguia passar para a célula pós-sináptica de uma forma muito rápida. As sinapses elétricas são essenciais em circuitos neuronais que necessitam funcionar em sincronia, que as células necessitam funcionar em sincronia uma com as outras. E isso é o fenômeno similar que acontece nas células musculares cardíacas. As células musculares cardíacas, as que estão umas adjacentes às outras, elas precisam fazer uma contração em sincronia, senão o coração vai se contrair com arritmia, ou seja, sem ritmo. Portanto, é necessária essa sincronia na contração das células musculares cardíacas. E essa sincronia acontece como? Acontece através da passagem dos potenciais de ação, ou seja, do estímulo que vai levar à contração da célula cardíaca, a passagem do potencial de ação de uma célula cardíaca para outra, através de continuidade citoplasmática. Essa continuidade citoplasmática é feita pelas junções comunicantes. São proteínas que fazem a continuidade citoplasmática entre duas células cardíacas. Portanto, então, a gente tem nessa célula cardíaca junções comunicantes, que estão mostrados por esses espaços na membrana que eu desenhei, e a célula muscular cardíaca também tem canais de potássio que estão permitindo continuamente o vazamento de potássio. Lembra que quando a gente discutiu potencial de repouso de membrana e eu disse que
continuamente o potássio estava vazando da célula. Isso acontece na célula muscular cardíaca. Continuamente o potássio está vazando da célula. Diferente, a gente não viu isso quando a gente discutiu as células do nosso sinoatrial. A gente não viu que havia potássio continuamente vazando da célula. Por essa razão que a célula muscular cardíaca tem um potencial de repouso que é constante, em menos 90. Por quê? Porque ela continuamente tem potássio que está vazando dessa célula. Então, o potencial de repouso da célula muscular cardíaca é de menos 90, que eu desenhei nessa linha aqui. Continua no repouso no menos 90. Então, diferente da célula do nosso sinoatrial, que o potencial de repouso de membrana é um potencial oscilante entre menos 60 e menos 40, no caso da célula muscular cardíaca, o potencial de repouso é menos 90. Por quê? Porque essas células musculares cardíacas têm esses canais de potássio permanentemente que permitem o vazamento de potássio. Mas tudo bem, essa célula muscular cardíaca que está no repouso, chega uma despolarização nessa célula muscular cardíaca através da onde? Dessas junções comunicantes. Essa despolarização vai fazer com que entre íons dentro dessa célula muscular cardíaca. Vão entrar íons tais como sódio e entrar íons tais como o cálcio. A entrada de sódio e de cálcio, resultado de uma despolarização que acontece nessa célula muscular cardíaca, vai fazer com que aconteça o quê? Que aconteça uma despolarização dessa célula muscular cardíaca. Essa despolarização dessa célula muscular cardíaca vai fazer com que o potencial de repouso, potencial de membrana que está no repouso aqui, ele vai aumentar para em torno de menos 70 milivolts. Então, essa célula muscular cardíaca tem um repouso em menos 90, e quando acontece essa ligeira despolarização, que é proveniente de onde? Das células musculares cardíacas adjacentes, que estão se contraindo. Então, o potencial de ação vai se propagar das células adjacentes para essa célula, e isso vai causar uma leve despolarização nessa célula muscular cardíaca, e isso, por consequente, vai aumentar o potencial de membrana para em torno de menos 70 milivolts. Quando isso acontece, um outro tipo de canal iônico vai ser ativado. Canais iônicos de sódio. Só que são canais iônicos de sódio que são dependentes de voltagem. Ou seja, esses canais de sódio, eles só vão abrir no momento que a célula alcança menos 70 milivolts. Então, portanto, são diferentes desses outros canais de sódio, diferente desse sódio que está entrando pelas junções comunicantes. Esse aqui são canais de sódio. São canais específicos para sódio que só vão se abrir quando a célula alcança menos 70 milivolts. Ou seja, são canais de sódio dependentes de voltagem, que quando abertos, vão permitir a entrada de sódio dentro da célula. E aí, nesse caso, são vários desses canais que vão se abrir. É um número grande de canais de sódio que vão se abrir. Isso vai permitir a entrada de muito sódio dentro da célula. Essa entrada de muito sódio dentro da célula, como consequência, quando entra sódio, é o íon com carga positiva, vai acontecer o quê? Vai levar uma despolarização, mas só que nesse caso vai levar uma despolarização rápida dessa célula. Então, essa célula vai passar de menos 70 para em torno de mais 10 milivolts. Então, existe uma despolarização rápida dessas células musculares cardíacas, levando de menos 70 a mais 10. O que vai acontecer? Por que não vai subir mais? Por que não vai subir até alcançar, por exemplo, o potencial de equilíbrio do sódio, que é mais 60? Porque quando chega a mais 10 milivolts, esses canais de sódio dependentes de voltagem, eles se fecham. E um outro canal dependente de voltagem vai se abrir. É um canal de potássio dependente de voltagem. Esse canal de potássio dependente de voltagem é diferente desse canal de potássio que está aqui, aquele primeiro, que é um canal de vazamento.
É diferente. Então, nesse momento, quando chega a menos 10, o que vai acontecer? O canal de sódio dependente de voltagem vai se fechar e vão se abrir um outro tipo de canal, um canal de potássio dependente de voltagem, que só se abre quando a célula alcança aproximadamente mais 10 milivolts, de voltagem, de potencial de membrana. Nesse momento, esses canais de potássio dependente de voltagem vão se abrir e quando se abre um canal de potássio, o que acontece? Vaza mais potássio. Vai vazar potássio. E qual é a tendência, então, do potencial de membrana dessa célula? Diminuir. Passar de menos 10 e diminuir. Diminuir até, na verdade, até o potencial de equilíbrio do potássio, que é menos 90. Só que isso não vai acontecer, por uma razão. Porque quando o potencial de membrana dessa célula muscular cardíaca ele diminui e alcança em torno de mais 5 milivolts, o que vai acontecer quando ele alcança em torno de mais 5 milivolts? Um outro canal iônico vai se abrir. Essa célula tem muito canal iônico, né? Que é um canal iônico de cálcio. Canal de cálcio dependente de voltagem. Então, quando chega em torno a mais 5 milivolts, ou seja, começou a baixar de mais 10 porque abriu o canal de potássio dependente de voltagem. Aí começou a vazar potássio da célula. Mas quando começou a vazar e chega mais ou menos a mais 5, abre um outro canal, que é um canal de cálcio dependente de voltagem. E quando abre um canal de cálcio dependente de voltagem, vamos aqui botar mais um canal aqui. Aqui, ó, um canal de cálcio dependente de voltagem. O que vai acontecer? Vai entrar mais cálcio dentro da célula. Entra mais cálcio. Cálcio 2+, dentro da célula. Vai entrar mais cálcio. Se entra cálcio, qual vai ser a tendência nessa célula? Despolarizar. Só que, ao mesmo tempo, aqueles canais de potássio, dependente de voltagem, continuam abertos. Então, vai haver, na verdade, um balanço entre a entrada de cálcio e a saída de potássio. E a entrada de cálcio e a saída de potássio vai fazer com que se estabeleça no potencial de membrana dessa célula muscular cardíaca, na verdade, um platô. Um platô. Que o potencial de membrana fica relativamente estabilizado lá em torno de mais 5 milivolts. Fica mais ou menos estabilizado em torno de mais 5 milivolts. E aí, quando fica em torno, mais ou menos estabilizado, em torno de mais 5 milivolts. Por quê? Porque o cálcio e o potássio estão se contrabalançando. A entrada de cálcio teria a tendência de aumentar o potencial de membrana e a saída de potássio teria a tendência a diminuir o potencial de membrana. Mas como está entrando cálcio e saindo potássio, o que acontece? Acontece um platô. Então, esse platô se estabelece e esse platô, lembra que eu falei que o cálcio é essencial para a contração muscular? Esse platô que se estabelece com a entrada do cálcio, nesse momento aqui, que quando o cálcio começa a entrar, começa a haver a contração do cardiomiócito, a contração da célula muscular cardíaca. Nesse momento de platô, onde está entrando bastante cálcio, e o cálcio é um íon essencial para que haja a contração muscular. Então, esse platô se desenvolve e ele fica durante algum tempo se desenvolvendo, até o momento que esse canal de cálcio dependente de voltagem, ele se fecha. Da mesma forma que ele se abre quando alcança mais 5 milivolts, esse canal dependente de voltagem, ele se fecha logo depois, mesmo permanecendo em mais 5 milivolts. Então ele tem uma abertura transitória, ele se abre com mais 5 milivolts, mas logo depois ele se fecha. Mas ele se fecha, mas enquanto ele não se fecha, esses canais de cálcio dependente de voltagem, a célula fica, o potencial de membrana da célula fica nesse platô. No momento que ele se fecha, o que vai acontecer? Vão continuar abertos somente aqueles canais de potássio dependentes de voltagem.
Se vão ficar abertos somente os canais de potássio dependente de voltagem, não haverá o contrabalanço da entrada de cálcio. E aí, nesse caso, o potencial de repouso nessa célula vai ter a tendência de diminuir. Diminuir em quê? Até onde? Em direção ao potencial de repouso do potássio. Então ele diminui até menos 90 milivolts novamente, que é o potencial de repouso dessa célula. E aí quando chega a menos 90 milivolts, aqueles canais de potássio dependentes de voltagem vão se fechar. E aí só vão ficar abertos os canais de potássio de vazamento, aqueles que estão sempre abertos nessa célula. E aí a célula contrátil do coração vai estabelecer seu potencial de repouso de menos 90 milivolts. Até quando? Até quando entrarem íons através das junções comunicantes, tanto o sódio quanto o cálcio, entrarem íons através das junções comunicantes dentro dessa célula muscular cardíaca, e aí o ciclo se inicia novamente, o ciclo de ligeiro aumento do potencial de repouso de membrana por causa da entrada desses íons. Esse ligeiro aumento vai ativar canais de sódio dependente de voltagem, que vai levar até mais 10 milivolts. Quando chega a mais 10 milivolts, esses canais de sódio dependente de voltagem vão se fechar e vão se abrir canais de potássio dependente de voltagem. Esses canais de potássio dependente de voltagem que se abrem vão baixar o potencial de membrana para em torno de mais 5 milivolts, e nesse momento vão se abrir canais de cálcio dependente de voltagem. E aí a abertura, estando abertos simultaneamente canais de cálcio dependente de voltagem e canais de potássio dependente de voltagem, isso faz com que haja um platô nesse perfil do potencial de membrana, porque a entrada de cálcio vai contrabalançar a saída de potássio. Chega um momento que esses canais de cálcio dependente de voltagem vão se fechar, nesse ponto aqui. E aí, nesse ponto, o que acontece? Somente os canais de potássio dependentes de voltagem vão estar abertos. E aí, como eles estão abertos, o que vai acontecer? Essa célula vai se repolarizar até o potencial de repouso, que é menos 90 milivolts. E aí, quando chega a menos 90 milivolts, os canais de potássio dependentes de voltagem vão se fechar e só vão ficar abertos os canais de potássio, aqueles de vazamento, que estão sempre abertos. E aí a célula volta ao seu potencial de repouso e permanece o potencial de repouso até o ciclo novamente se reiniciar. E essa contração das células musculares cardíacas, ela vai ser propagada, vai ser conduzida para todas as células musculares cardíacas adjacentes. Por quê? Porque a contração do coração ela tem que acontecer de forma sincronizada e coordenada. O que significa? Significa que, primeiro, as células musculares cardíacas dos dois átrios elas se contraem de forma coordenada. Isso faz com que o sangue passe dos átrios para o ventrículo, e depois as células musculares cardíacas dos ventrículos se contraiam de forma coordenada também. Então é necessário que primeiro haja contração das células musculares do átrio e depois do ventrículo. Porque senão isso vai gerar uma arritmia, o coração não vai conseguir bombear o sangue da forma que deve ser bombeado. Então o sangue tem que primeiro fluir dos átrios para os ventrículos, e dos ventrículos ele sai do coração. E como que isso acontece? Isso acontece através dessa propagação da onda de contração. Então como é que acontece essa propagação da onda de contração? Primeiro, o ritmo é gerado aqui no nó sinoatrial, nas células do nó sinoatrial. O ritmo que é gerado aqui, ele vai ser propagado no primeiro momento por essas vias que são chamadas vias internodais. Ou seja, são feixes de comunicação que existem entre essas células do nó sinoatrial com as células musculares cardíacas que estão adjacentes, presentes aqui no átrio. Então, o nó sinoatrial vai se despolarizar e a despolarização se espalha rapidamente através dessa via internodal. Quando ela se espalha através da via internodal, ela vai
Depois, como o próximo passo, espalhar do átrio direito para o átrio esquerdo. Então, haverá a propagação do átrio direito para o átrio esquerdo. Quando existe essa propagação, o sinal também já atingiu um outro local, que é chamado o nodo atrioventricular. Quando o potencial de ação chega no nodo atrioventricular, ele vai se espalhar através do coração, através de um outro feixe, que é chamado o feixe atrioventricular, ou também chamado feixe de His. Ou seja, são vias de condução do potencial de ação. Então, esse feixe atrioventricular está localizado aqui no septo que separa os dois ventrículos. Então, é um feixe que vai conduzir esses potenciais de ação, né, através dessas vias condutoras aqui. Então, esse potencial de ação vai ser conduzido pelo feixe de His ou feixe atrioventricular e vai alcançar onde? Vai alcançar a região aqui do ápice do coração, que tem fibras chamadas fibras de Purkinje. Essas fibras de Purkinje, por sua vez, elas se propagam para as paredes dos ventrículos. Então, do feixe de His, a condução da despolarização alcança as fibras de Purkinje, que vai ser propagada para as paredes dos ventrículos, tanto o direito quanto o esquerdo. Isso vai levar à contração dos ventrículos direito e do ventrículo esquerdo de forma simultânea e coordenada. Então, a gente vê que aquele potencial de ação que é gerado aqui no nódo sinoatrial, ele é conduzido por vias internodais para as células, pelos cardiomiócitos do átrio, tá? do átrio, e entre cada cardiomiócito, ou seja, existe a comunicação por essas junções comunicantes que eu mencionei anteriormente. Então, cada cardiomiócito que é estimulado pelas vias internodais vai estimular um cardiomiócito que está adjacente através da propagação do potencial de ação pelas junções comunicantes. Então, o potencial de ação, isso significa que o potencial de ação vai se propagar por todas as células, os cardiomiócitos dos átrios, no primeiro momento. Depois, esse potencial de ação, quando ele alcança o feixe de His, ele vai se propagar pelo feixe de His e vai chegar nas fibras de Purkinje. E nas fibras de Purkinje, ele vai se propagar para os cardiomiócitos dos ventrículos. Que esses cardiomiócitos que vão ser primeiro estimulados pela fibra de Purkinje, através da propagação do potencial de ação, eles, por sua vez, vão estimular uns aos outros, porque o potencial de ação vai passar de cada cardiomiócito adjacente para outro, por junções comunicantes. E aí a onda de contração acontece em todos os cardiomiócitos dos dois ventrículos e o sangue é bombeado pelas artérias, tanto pulmonar quanto a aorta, para fora do coração. Então a gente percebe que existe uma propagação desse estímulo potencial de ação, que primeiro é gerado somente pelas células que não se contraem, ou seja, que só geram ritmo, e esse ritmo gerado pelas células do nosso sinoatrial é conduzido para as células que têm capacidade contrátil, tanto do átrio quanto do ventrículo, através desses feixes de comunicação, tanto as vias internodais, o feixe de His e as fibras de Purkinje, proporcionando uma contração coordenada dos cardiomiócitos do átrio e dos ventrículos, sem que haja arritmia na contração cardíaca. Tá? Então, com isso, tem uma figurinha aqui. Não termino, não. Tem essa figura aqui só para finalizar. Então, aqui a gente vê essas ondas de contração, né, observada pelos perfis do potencial de membrana, tanto das células do nosso sinoatrial, aquelas que produzem o ritmo, e aqui essa onda de contração começa no nosso sinoatrial, passa para as células do átrio, os cardiomiócitos do átrio, passa para o nó atrioventricular, é conduzido pelo feixe de His, que esse potencial de ação é conduzido pelas células do feixe de His, até chegarem aos cardiomiócitos ventriculares. Então perceba que existe uma onda de propagação desse potencial de ação desde o nó sinoatrial até os cardiomiócitos dos ventrículos. E isso faz com que haja uma contração coordenada
né, coordenada do coração, tanto das células do átrio e do ventrículo, sem que haja arritmia, sem que haja, ou seja, promovendo o fluxo de sangue da maneira como deve ser, dos átrios para os ventrículos e dos ventrículos para fora do coração através das artérias. Tá? Então, com isso eu termino essa aula de hoje, de sistema cardiovascular, e até a próxima aula, onde eu vou continuar falando um pouco mais sobre o sistema cardiovascular. Um abraço, tchau, tchau.